Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui no capítulo 10 de Marcos. Este é um canal que a gente aqui costuma compartilhar, então, da palavra de Deus, um capítulo por dia. Eu estou aqui, acho que desde Reis. Os livros de Gênesis estão no meu Instagram, que eu comecei por lá, fazendo lives. E aí depois eu vi que seria interessante também colocar aqui no YouTube, e algumas pessoas têm gostado, têm aí seguido, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido para seguir, para não perder nenhum capítulo. E é isso. Normalmente eu faço a leitura, né? Em especial nesses evangelhos que são capítulos muito longos, eu tenho feito uma leitura corrida e aí no final eu trago ali algumas considerações de como a gente pode trazer uma aplicação prática para a nossa vida, né? Que eu acredito e eu vivo assim, fazendo, né, com que cada capítulo ele seja vivo na minha vida, né? Não somente uma leitura dos tempos antigos, sim, ele é para ser aplicado, né, na época lá e tal, para trazer aquele contexto, mas eu acredito sim que a Bíblia ela ainda nos traz, sabe, princípios e valores e coisas, fé, a nossa fé, as promessas de Deus são para esse tempo, são para nós também. Então, é esse o direcionamento que eu sempre tento trazer aqui, compartilhando um pouco então daquilo que o Senhor colocou um tempo na minha vida, né? Começou a despejar na minha vida, trazendo aí uma clareza, né? Um entendimento a respeito da Bíblia. Então, é esse o meu propósito aqui, mas eu também tenho uma comunidade chamada Comunidade Online. Eu escolho Cristo todo dia, é uma comunidade, é um grupo, onde ali a gente se ajuda uns aos outros a de fato viver a Bíblia, de fato buscar entender as promessas, quais são nossas, né? Quais são as que o Senhor nos entregou, viver por fé, viver por propósito, viver com uma missão, não viver por viver e continuar aprendendo, né? Muito provavelmente eu volto e meio coloco alguns desafios, algumas coisas mesmo a respeito do capítulo. Também dou dicas sobre livros, músicas, filmes, séries. É isso, gente. É sobre isso que a gente faz aqui. Amém? Vamos começar orando então, para a gente não perder muito tempo. Como eu disse mais uma vez, esse capítulo é bem longo, então eu vou fazer uma leitura corrida e aí no final a gente fala alguma coisa, beleza? Amém, Jesus, obrigada, Paizinho. Que dia lindo que o Senhor fez. Colocamos diante de Ti este dia de hoje. Quero te apresentar as nossas vidas, os nossos caminhos, a semana que o Senhor preparou para nós. Sabemos que o Senhor já está à frente de todas as coisas e colocamos, sabe, Deus, diante de Ti as nossas dificuldades, aflições, alegrias, sabe, Deus, projetos, pensamentos. Sabe, Deus, colocamos tudo diante de Ti para que o Senhor cumpra e realize somente aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós oramos e Te pedimos também entendimento e discernimento a respeito deste capítulo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não falei que a comunidade, né, a gente faz, se você tiver interesse em entrar, você pode fazer a sua inscrição através do link que eu vou colocar aqui na descrição. E, deixa eu colocar meu óculos que fica um pouco aqui na descrição. E é isso, é uma inscrição, é com um valor simbólico, porque eu me dedico,
né? Especialmente é isso, não exclusivamente, mas especialmente. E é isso, eu decidi realmente viver a minha vida através, trabalhando para o Senhor, fazendo coisas ali que, né, enfim, que eu tive um entendimento que o Senhor me chamou para estar fazendo. Amém? É isso. Meu óculos não ficou bom, né, gente? Não é só sobre isso. Mas, é porque aqui tá uma dificuldade, assim, de luz. Eu pensei que era isso, mas enfim. Nossa, tá bem ruim. Pronto, melhorou. Deixa eu abrir agora. Não, é melhor. Ai, meu Deus. Bom, simbora. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele e ele ensinava a todos. Como era o seu costume, alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre ela. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois vem e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: afirmo a vocês que isto é verdade.
Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. No futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos espantados iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então, Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, desde que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então, Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. É isso, chegamos ao final da nossa leitura, temos aí um tempinho ainda. Então, Jesus vai ali começar falando sobre o divórcio. Os fariseus, querendo tentar pegar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, vai até ele e pergunta o que ele achava o que ele dizia a respeito do divórcio. E aí Jesus pergunta, né? O que Moisés falou para vocês? E aí eles sabiam exatamente o que Moisés falou para eles, que está lá em Deuteronômio 24, capítulo 24, do versículos 1 a 4. E Moisés vai falar que caso alguém, né, deixasse de gostar da sua esposa, então que lhe desse a carta de divórcio e que porventura, se acontecesse de
enfim, de casar de novo, né, dela casar de novo, e aí se separava, e aí os dois, né, descobriram que, ai, não era bem isso que eu queria, volta pra mim, que não sei o quê, e aí ele vira, e Moisés condena isso, fala que de jeito nenhum isso poderia acontecer, para que, né, não sujassem o nome do Senhor. E aí a referência também vai estar, uma das referências dessa parte vai ser também ali como Deus fez o homem e a mulher. E aí aqui Jesus vai trazer de volta isso. Jesus vai dizer assim: Moisés escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês, mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são mais duas, mas uma só pessoa. Portanto, portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Então, Jesus está falando, o mandamento é esse, mas como Deus criou foi assim. Então, que vocês possam entender, sabe? Possam entender esse sentido de eu não gosto do meu braço. Você vai tirar seu braço porque você não gosta dele, porque ele tá doendo? Ultimamente eu tenho feito uns exercícios na academia. Nossa, Marina, não tá parecendo que você faz academia. Mas é que eu tô com um probleminha de saúde, com dificuldade de ganhar massa. Mas eu faço exercícios físicos, mas só que, tipo, esse ombro aqui dói muito, muito, muito. Eu vou tirar ele, gente. Não vou tirar ele. Ele, graças a Deus, é importante pra mim. Graças a Deus eu tenho ele. E assim deveríamos considerar no casamento, né? Não é simplesmente, não gosto mais. Moisés fala exatamente isso, né? Em Deuteronômio 24, é muito estranho. E a sociedade hoje tá do jeito que tá por conta, né, dessa facilidade, né? Não gosto mais, virou troca, né? Virou descartável. Mas no princípio de todas as coisas não foi assim que foi feito, né? Jesus fala que você se tornou um. Pronto, você e ela são um. Não tem como mais separar mais nada. Então, é isso. E aí, os discípulos também se assustam, voltam a conversar sobre isso com Jesus em casa. E ele fala que, né, então estariam cometendo adultério se separasse para casar com outra pessoa, enfim. Vocês estariam, né, querendo ou não, é uma mácula que fica no corpo, né? A gente sabe do poder que há nessa junção aí de sangue, de carne, né? Eu ainda não sei, mas você que talvez seja casado, enfim, que já teve relações, você sabe do poder que há nesse entrosamento. Enfim, voltando ao assunto. E aí, em seguida, algumas pessoas então começam a levar as crianças até Jesus, e aqui, sabe, vai mostrar como Jesus ama a família, né? Ama, tipo, é pai, é mãe, é adulto, é aquela união, ai meu Deus, como é que se diz? Quando todas as coisas forem restauradas, né? A coisa certa da gente fazer, pra gente entregar para Jesus, é isso, sabe? É dar bom exemplo, é a nossa família ser a maneira como Deus, né, formou, criou, pensou todas as coisas. Nós sabemos que no céu não haverá casamento, mas enquanto estamos na terra, e que pode acontecer isso, que assim aconteça, as crianças vivam nesse lugar, e aí e busquem a Jesus, né? Conheçam a Jesus. Então vai dizer que os pais levavam as crianças até Jesus para que Jesus as abençoasse, mas os discípulos estavam ali tentando impedir, falando, não, pelo amor de Deus, Jesus, ele tá ocupado ali curando enfermos, expulsando demônios, as crianças vão fazer bagunça. Jesus fala, não as impeça de vir a mim, né? Porque
elas são um exemplo para vocês, elas devem ser exemplo, a maneira como elas me olham, me veem, me abraçam e querem estar comigo deve ser um exemplo para vocês, elas são um modelo, sabe? Quem quiser, deixem que as crianças venham a mim, nananã. O reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças, né? Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. E aí depois Jesus vai falar mais ou menos sobre o reino de Deus ali através do jovem rico, e também temos a história de Bartimeu. Outro lugar também que eu quero te convidar, que por vezes eu dou uma complementada, né, no capítulo que a gente está lendo, é ali no meu Instagram, então eu também vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse, aí às vezes eu coloco algum entendimento lá a respeito das outras histórias que não foram comentadas aqui, beleza? Nosso tempo se esgotou. Abraços. Bom domingo. Tchau, tchau.